Fala galera, Inconfidentes no ar aqui mais uma vez. E olha só, eu disse que teria novidade no próximo episódio. Demorou, mas chegou. A novidade tá aí, ó. Isso aí. Pois é, galera, a gente ficou semana passada sem episódio, porque nessa correria de ter um espaço nosso, com as dificuldades que a gente estava enfrentando dos locais, né? Porque a gente estava indo até o local, né? O restaurante, o bar da pessoa, dos convidados, que foi o PH, depois o Thiago, né? Lá no Evu, PH primeiro no Slot Experience, a gente até agradeceu muito e continua agradecendo o pessoal pela oportunidade de estar lá. Mas a gente foi tendo dificuldade mesmo de locais pra gente gravar, né? E depende muito da boa vontade dos outros, porque, por exemplo, a gente ia gravar semana passada, aí no dia o caboclo falou, não, assim, hoje não vai dar porque era feriado, segunda de feriado. Hoje não vai dar porque a gente vai viajar, aí pode remarcar. Agora acabou. Igual eu falei no último episódio, quem tá vendo no YouTube, se você não estiver escutando no Spotify, pare um tiquinho, ou no Google Podcast, para um tiquinho aí, vai lá no YouTube, só vê, né? Só vê a novidade. Nós agora temos casa própria, saímos do aluguel, né? Saímos da invasão, não precisamos invadir mais lugar nenhum. Isso aí. E estamos aqui agora instalados nas nossas próprias dependências. É precário ainda um pouquinho as coisas, vai melhorando devagarinho, a gente vai aperfeiçoando. Tem coisa para chegar. Tem coisa para chegar, tem coisa para fazer. Aos pouquinhos vão vendo. Mas graças a Deus, com a ajuda de um caminhão de pessoas, né? O Pedro, PH, o Heitor, a Duda, a Isadora, sim, todo mundo nos ajudando e saiu. Tá aqui, estamos em casa e agora nós estamos aqui tranquilos, não precisamos mais sair, procurar lugar. Precisando de favor de ninguém, que esse cara... Não precisamos mais de favor. Agora, não é por favor é foda. Que aí não é por isso também, não. Quer que a gente vá aí no seu boteco? É só mandar lá, ó. Entra lá no Instagram, Inconfidentes Podcast. Convida a gente aí, Convida a gente faz, a gente leva tudo. Né? Manda e-mail. Também não é assim, não é tão fácil. Não, que dá um trabalho. Agora é diferente, porque olha aqui pra você ver, ó. Nós estamos aqui, ó. Nintendo ali, ó. Absolute, Jack Daniels. O patrocínio hoje O patrocínio tá grande. O patrocínio hoje tá grande. Então, graças a Deus agora, gente, nós estamos em casa. E... mais tranquilo, né? Porque, cara, essa movimentação de ir no local é gostosa, mas ao mesmo tempo dá muito trabalho. Então aqui a gente tem essa liberdade. Essa semana não tem convidado também, porque a gente está começando, então às vezes não tem disponibilidade das pessoas, né? De, o dia tal a gente tem livre, mas a pessoa não tem. E aí, então vamos gravar a gente, porque a gente tem muita coisa para falar e a gente não parou para falar da gente também, né? Não, e outra, primeiro episódio de Casa Nova tem que ser com os donos da casa. Exatamente. Então, estamos aqui. Aproveita aí, ó. Deixa aí um comentário, faz uma coisa. Ficou bonito? Ficou bacana? Isso, comenta aí. Ficou precisa ruim? melhorar o cenário aí? Como é que tá? Precisa melhorar o cenário? Precisa de alguma coisa? Pode doar pra gente também, não faz falta nenhuma. Comenta aí, cara. Deixa nos comentários aí, tá? Chega o rei. Tem uma bancadinha aqui, tem um queijinho que tá bom, viu, gente? Parmesãozinho. O que é isso aqui de Vero? É um parmesão. Isso aqui eu não sei o que é não, mas esse parmesão tá muito bom, cara. Ó, outra novidade. Aqui, aí, ó. Caneca, viu? Quer caneca também? Só entrar em contato. Vai chegar. Tão chique, esse caneca ficou legal, cara. Nossa, isso aqui é maravilhoso. Graças a senhora Nicola aqui. Isso aqui é maravilhoso. Ficou muito bom. E aí é o seguinte, vamos falar primeiro então a gente agradeceu, né? Bastante o pessoal que ajudou. Falar aqui dos brindes que a gente ganhou, mais ou menos, né? Não, isso aqui é... O Thiagão, no último episódio, deu pra gente. Vamos por ordem. Vamos por ordem. Então, o PH. Primeiro, livro aqui do Pedro Henrique, PH. Gente, isso aqui é uma história maravilhosa. Eu vivi parte dessa história do primeiro episódio. Então, aqui, ó, tá até autografado. Esse aqui, infelizmente, eu não vou poder colocar para sorteio, mas eu vou arrumar. Vou arrumar um para colocar para sorteio, porque tá tudo rabiscado aqui, tem xingamento, tem tudo quanto há aqui, ó. Então não tem jeito de sortear, né? É uma história sensacional, então, nosso episódio piloto, uma dificuldade danada. O Pedro nos ajudou, ficou bacana. De fazer episódio. Tem os errinhos? Tem. Mas a gente vai consertando também. A gente vai consertando, ninguém começa do alto, né? A gente Exatamente. Começa do baixo. Então, isso aqui
tudo hoje também. Se não fosse o Pedro, se não fosse o Heitor, a gente Cara, não tinha. o Heitor, cara, É, muito, ajudou a gente o tempo todo aqui. então, Pedro trouxe esses quadros aqui de São Paulo pra gente. E, assim, é um negócio maravilhoso. Então, quem puder, gente, procura ali, ó. PH Resultados. Entra aí no Instagram. Qual o título? Gastronomia do Desespero à Esperança. A história da pandemia dele e dos funcionários dele. Isso aí. Procura lá. Pode comprar. Que nós estamos. O próximo aí foi do Thiagão, né? Com Inclusive, justiça, não estamos recebendo nada para fazer a propaganda. Mas é porque Exatamente. quem ajuda a gente, nós temos que divulgar. merece, a gente vai julgar sempre. E Muito obrigado, galera. esse aqui, O Poder da Viagem, do Thiago. Também o Thiago lá do Evu. O que nos recebeu no nosso segundo episódio. Que foi, assim, uma experiência Pô, e sensacional. engraçado, né? Eu gostei tanto do primeiro episódio, falei assim, é impossível ficar melhor. O segundo veio e ficou melhor, eu acho. Assim, porque a gente aprendeu com alguns erros, né? Então vai sempre, acho que sempre melhorando. Porque, cara, a sensação que eu tive assim, não, ficou bom demais do PH, mas o segundo também ficou, pô. A estética ali do Evu também ajudou bastante. A nós vamos conversa foi muito bacana. Nós vamos melhorando devagarinho e com certeza nós vamos ter. Tem coisa programada aí, não é falso merchan, não é nada. Não é fake Tem news. muita coisa boa. Tem coisa convidados. convidados interessantes. Nós vamos divulgar a tempo e modo. Falar nisso, sigam aí as redes sociais, o Instagram, Inconfidentes Podcast. Pode procurar, segue a gente, inscreve no YouTube, curte o vídeo, comenta, tá, gente? Nós precisamos do apoio de vocês. Com certeza. Não custa nada, o dedo não cai, tá? se inscrever. Não precisa nem de Comenta assistir, aí, inscrever por tá favor, ótimo, tá? Ativa o sininho pra gente no YouTube. E a gente tá nas redes sociais também. A gente vai começar a ficar mais presente nas redes sociais. E nossos episódios estão indo aí no YouTube e o Spotify e provavelmente em outras plataformas também, né? A gente vai só precisar. Google Podcast, a gente vai passar pra Apple também, vai pôr no Deezer. Nós vamos evoluindo e expandindo aos poucos, né? E pode ficar tranquilo que todo mundo vai ter o acesso. Esse aqui o Thiago falou que, inclusive, ele, voltando aqui os livros, ele falou que ia doar um pra gente aqui, fazer um sorteio. Exatamente. Assim. Então, esse aqui, nós vamos. Vamos esperar ficar, como diz o Polônia, mais grande um diquinho, que aí nós fazemos o sorteio, tá? Comecei a ler, não acabei ainda não, viu, Thiago? Mas não acabei porque fui de ônibus esses dias. Final de semana agora. Fui pra ler no 11, o 11 não tinha luz. Cheguei bonitinho aqui, ó. Abri, li, a hora que apagou a luz, tô aqui, ó. Você tava indo pra onde? Tá indo pra Lafayette, casa da Duda. Lafayette. Tá eu aqui, ó. Cadê a luz? Não tem luz. Resultado, não li o livro. Eu ia fazer um merchan aqui de graça, mas não vou fazer não. mas hoje nós já temos muito patrocínio. Tem Não bastante. ficar despreocupado, que hoje tem muito patrocínio. E um merchan gratuito aqui do nosso amigo Chicão. Aí é foda, aí. Fran Castelo, guitarrista, espetacular. Um abração, Chico. Inclusive, um dos gostos em comum, meu e do Mamanta, é o heavy metal. Isso, a gente curte. E aí. a gente fica aí no cenário brasileiro carente de bandas de heavy metal. Então, quem puder, gente, segue aí, ó. Dixie Heaven, tá aqui Banda o CD. Carioca. Esse nós vamos sortear, tá? Banda Carioca, o Chicão na guitarra e a esposa dele, a Vilu, no vocal. Muito foda. Sensacional. Então, ó, procura aí, Dixie Heaven. E esse aí ele mandou pra quem? Finalmente... esse aqui ele mandou pra você, né? Mas tem mais ali que veio mais. Você tá achando que você é favorecido, não que veio, tem mais já ali. tem uns 2 meses que ele mandou, até hoje eu não recebi. Mas, Chico, cara, obrigado. Eu já escutei o álbum, né? Tá no Spotify, viu, gente? Spotify pode entrar. Dixie Heaven. Né? Até você já mostrou a capa, né? Porque às vezes o pessoal vai confundir aí, mas ok, não tá no vídeo. Cara, e obrigado. Eu fui agora em Petrópolis, né? Semana passada. E ele mora ali pertinho, né? Aí precisa autografar também, né? Aí agora não tem como mandar. Porque se eu for mandar pra ele agora, e vai que eu faço a mesma tolice. Fala nisso. Ô, Chico, você não com raiva não, viu? Chico foi colocar esses CDs aqui. Ele mandou uma caixa pra mim com 5. Colocou lá, ele mora lá em Xerém, não é Xerém, não é Duque de Caxias, mas Xerém é nem Bocão que fala que ele mora em Xerém. E ele colocou pra despachar pra mim. E pôs no correio, coisa maravilhosa. Aí me mandou uma mensagem assim, ô Nicola,
fica atento aí que deu restrição de entrega. Restrição de entrega, Chico? Que é isso? Pô, cara, correio não presta, dá restrição de entrega sempre. Mas como assim, cara? Não, aqui em casa dá restrição de entrega sempre. Tem que fazer o sotaque carioca. Pô, cara, dá restrição de entrega sempre. E eu falei assim, caramba, Chicão, não é possível. Eu moro em frente ao Mercado Central praticamente, não tem como dar algum problema de restrição de entrega. Sempre recebo tudo aqui e tal. Não, pô, deu restrição de entrega, não vai chegar, pô, e tal. Eu falei assim, beleza. Aí ele me mandou o código rastreador. E brincando comigo. Não faz pergunta idiota, não. Eu não fiz pergunta idiota, né? Eu falei assim, beleza. Aí entra eu, tava demorando a chegar, entra eu no rastreador do Correios. Objeto aguardando retirada pelo o destinatário. Aonde que tava o objeto? Duque de Caxias. Ele mandou pra ele mesmo, gente. Ele mandou o CD pra ele mesmo. Sacanagem, velho. O cara mandou os discos pra gente e tá zoando, cara. Mas não, zoando não, é verdade. Eu tenho provas. Tem provas disso tudo aqui. E aí depois ele fingiu lá que ele arrumou um problema com o Correios e que ele resolveu e chegou. É culpa do Correios, Ele falou que ia mandar um monte, chegou só 5. Vai ver os outros estão lá ainda. Mas vai sortear, viu, gente? Isso aqui é promessa nossa, vai sortear. Isso aí. Então é isso aí. Quem curte rock, né? Rock não, banda. Heavy metal de qualidade. É porque vocês são rockistas, né? Vamos falar a verdade. Não, vocês não. Eu gosto de... Inclusive é um episódio que a gente tá tendo essa liberdade de conversar sobre a gente, né? Porque quando a gente tem convidado, aí fica focado no convidado, né? Mas é uma das coisas que eu... Assim, óbvio que todo mundo ali no grupo, a gente faz parte de um grupo de WhatsApp, né? Então a gente sabe os gostos, essas coisas um do outro ali. A galera curte um heavy metal e tal. Eu não me considero roqueiro, que ele fala rockista, né, zoeira, mas eu não me considero roqueiro mais. Já fui roqueiro, assim. Cara, eu sou muito eclético pra música. Então, assim, por isso que eu usou muita galera no grupo. A galera só escuta heavy metal ou rock pesado. E eu tive minha fase também de escutar esse tipo de música. Gosto pra caramba, escuto até hoje, mas não escuto só isso. Então eu não me considero ser roqueiro, assim. Os cabelos brancos pesaram, né? Pois é. Experiência, né? Não, eu gosto pra caramba. Mas não é só isso também, não. Gosto do sertanejo raiz, uma moda de viola. Umas músicas esquisitas também eu gosto, mas prefiro o rock, o heavy metal, um rockzinho nacional também. Se Deus quiser, nós vamos trazer uns parentes nossos aí pra participar do episódio. Inclusive eu quero trazer, eu já te falei isso, que eu tinha uma banda, né? Tinha umas 2 bandas aí, o pessoal, gente boa pra caramba, os meninos são super interessantes e a gente pretende, assim, trazer a galera e, sei lá, tem uma mesa de som ali, ó, quem quiser vir com convidado, for um músico, por exemplo, o Chico, o Chico trazer e tocar na hora aqui, velho. Vamos trazer bota ele aqui, o cara ali. Trazer ele, a Vilu. Ué. Não dá pra trazer a banda toda, mas se der também, quem sabe a gente não faz um show do Inconfidentes, né? Claro. Lugar nós vamos arrumar. Caneca aí. Já tem. Porque caneca. Falta... Um palco nós montamos em qualquer lugar ali e faz esse negócio. Mas inclusive, dando um pouquinho de spoiler aí na galera aí que tá a fim de saber o que a gente vai fazer. Ó, a gente tem programado já pra fazer episódio com uma amiga minha tradutora. Tem um político, um assessor de político aí, como é que você sabe melhor? A gente vai falar o nome agora, não, né? Não, agora não. Tem também o pessoal que faz cerveja aí também, tem uma galera que é cervejeiro. A gente vai conversar com eles. Basicamente, gente, o que nós queremos deixar claro com vocês é o seguinte. Se perguntar assim, qual que é o seu foco, seu público-alvo? Meu público-alvo é quem quiser escutar um assunto aleatório. Porque o podcast é isso. Lógico que eu tenho vários podcasts aí que são temáticos. O nosso não é temático. O nosso tema é basicamente a cultura de Minas Gerais e não precisa ser só mineiro, quem contribui para a cultura. Por exemplo, o Chico é um amigo nosso, tem uma banda de heavy metal. Ele contribuiu para a minha cultura enquanto mineiro, né? Porque eu escuto isso. Então, assim, nós não vamos ficar limitados a isso. Mas também nós não vamos ficar só na gastronomia, só na política, só na música. Nós vamos a parte boa, né? Porque a parte boa é maravilhosa. Inclusive, nos primeiros episódios, assim, a gente só teve bons... foi bem descontraído, foi bem... Não foi pesado, mas sei lá, vai que a gente já tá conversando aqui com uma psicóloga daqui de... Não vai ser tão leve, assim, nós vamos assim, sempre tentar trazer um conteúdo leve, mas nós vamos tratar de coisas sérias também. Sim, claro. Porque a gente entende que a gente tem que contribuir de alguma forma pro
por engrandecimento da cultura. E o que eu até conversei com o Mamato sobre isso, o que eu queria fazer o podcast, qual que é o motivo? Primeiro, a ideia que a Duda deu de fazer. O motivo, nós estamos cheios de podcasts, falando e falando e falando, e às vezes você não está focado em agregar conteúdo, conhecimento, cultura para essas pessoas que estão ouvindo. Nós queremos aliar o entretenimento, queremos fazer vocês sorrir, queremos divertir vocês, mas nós queremos também trazer um conteúdo qualificado. Sim. Eu até falei isso no episódio passado, que o interessante do podcast que foi passado é quase parecido com uma sala de aula. Porque é onde você tem uma pessoa falando, os outros escutando. Geralmente, para funcionar, tem que um fala e os outros escutam, né? E o compartilhamento de conhecimento. E eu trabalho com isso, assim, né? Mas eu não trabalho, não quero dizer que assim, é uma função minha só fazer isso, é porque na verdade isso me inspira. Ambientes assim, né? Eu gosto de sala de aula, ainda estou nessa confusão de saber se eu ainda tenho esse objetivo de ser um professor futuramente, né? Com o término do meu doutorado, porque eu também faço outros planos, então não sei se isso vai de fato acontecer. Mas eu acho que é, cara, sensacional, assim, a gente ter essa oportunidade de conversar com as pessoas aqui e também num ambiente mais descontraído, porque eu acho que parte do nosso objetivo de fazer um podcast, quando você me chamou, eu aceitei, é para sair daquele ambiente formal e aí puxa o gancho para onde eu queria chegar, né? Que eu falei com você, assim, por que te motivou a fazer esse podcast? Já meio que respondeu. Mas qual a motivação fora do podcast? Na minha vida é isso, assim, eu trabalho formalmente o tempo todo, né? Quando eu recebo oferta de trabalho, eu sou funcionário público, mas quando eu recebo oferta fora do meu trabalho, para fazer consultoria, alguma coisa assim, é sempre focado na pesquisa científica, sempre alguma coisa voltada para a minha carreira, que já é muito formal, já é muito pesada, né, o ambiente. A gente não tem esse momento de descontração, são poucos. Então, por que não abraçar um projeto desse? Porque, na verdade, o que eu quero é ficar mais leve, né? É um desafogo, né, cara? Porque tá tudo tão difícil, a gente tá nesse momento de pandemia que tá acabando, parece, né? Mas a gente não sabe. O ser humano é uma briga eterna com a natureza vai brigando com ele também. Então nós vamos arrumar alguma coisa aí algum dia pra frente também, e vai vir outros vírus, vão vir outras circunstâncias, e a gente tem que persistir, e se a gente conseguir ter uma vida mais leve, né, a pretensão é essa, enquanto advogado a gente é uma vida muito pesada, é uma vida puxada, a gente não dorme direito, e a cabeça está sempre pensando nas coisas, a gente quer divertir, vamos trazer advogados aqui também, vamos trazer professores, mas vamos passar um conteúdo mais leve, um conteúdo mais tranquilo. É aquela coisa, a gente pode falar de coisas sérias sem ter que ser formal, sem ter que ser aquele ambiente que todo mundo senta quadradinho sem ter que ser de terno e gravata. Sem ter que ser desgastante. Vão ter episódios ruins? Vão ter episódios péssimos. Hoje, por exemplo, pode ser um péssimo episódio. Né? Porque vai ter gente que vai olhar, pô, não tem ninguém convidado, mas vai ter gente que vai gostar. E a gente precisa disso também. Né? E é um negócio bacana, cara. Muito podcast nasceu assim, né, cara? Só com as duas pessoas conversando, até que começaram a ter pessoas convidadas. Que eu vejo, por exemplo, que é o Nerdcast, que eu acompanho muito, o Matando Robôs Gigantes. Os caras basicamente não têm convidados, eles tratam assuntos temáticos e vão desenvolvendo e vão construindo. Uma das minhas inspirações, por exemplo, é o Nerdcast. Porra, e eu lembro muito do Didi Braguinha, inclusive você me falou dele esses dias que é semelhante. É cara do Marquinhos. Toda hora ele aparece nesse podcast. Todo episódio a gente fala dele. Mas é igualzinho o Didi Braguinha. O cara também E o negócio é bacana, cara. E isso que a gente quer. E fiquem ligados. Né? Fiquem ligados que as coisas vão caminhar devagarinho. E é exatamente isso aí. Filho, eu tô precisando... Sufoca não. Sufoca não. Ô, gente, isso aqui dá trabalho demais. Eu vou te falar. Isso aqui dá trabalho demais. A chuva caiu em Belo Horizonte, vocês não acreditam. Caiu um raio aqui que eu achei que era dentro da minha casa. Mas eu tava fazendo um gancho e você desviou um pouco ali.
vou voltar, porque assim, eu e o Nicolau a gente se conhece há 3 anos no máximo, assim, né? Porque ele é primo indireto do Marquinhos, né? Que é Isso. amigo nosso. Que ele é primo, na verdade, da esposa do Marquinhos, Tati. Inclusive, eles nos receberam lá em Petrópolis. Beijo, Tati, beijo, Marquinhos aí. Muito obrigado aí, porque foi sensacional. Foram 4 dias que eu tirei assim, que valeu como um ano de descanso, cara. Fez toda a diferença pra mim. E porque Marquinhos também, assim, a gente junta aí, é só besteirol o dia inteiro, rindo à toa e tal. É muito bom, cara. Encontrar os amigos de infância, assim. E, e aí, cara, eu conheci o Nicola há pouco tempo, né? Eu não conheço o Nicola tão bem quanto conheço os meus amigos aí, que já tem uns 20 anos, pelo menos, né, de estrada. Pelo menos, né? Acho que tem mais de 20. Pessoal de Paracatu conheço desde 98, então tem uns 23, 24 anos aí. E o Nicola, ele tem uma trajetória lá bacana, né? Assim, a gente nunca parou para conversar sobre isso, mas aí eu queria saber dele, né? Se você contasse um pouco como é que foi sua vida lá em Pompeia, o que te fez vir para BH estudar direito, o que te fez? Não, você cara, fez, basicamente, assim, inclusive um abraço sempre pra, foi uma vontade sua, ser de um abraço advogado e pra, tal? um abraço pra GDG, galera dos games, meus amigos lá de Pompéu. Não, cara, não sempre foi uma vontade de ser advogado, não. Isso foi um negócio que surgiu com o tempo. Desde pequeno eu via muito TV Senado, TV Câmara. Isso aí você me falou já. Meu Você pai, gostava de assistir. meu pai sempre foi envolvido com política, direto ou indiretamente. E a gente tinha. Lá em casa tinha esse hábito. Ligava a televisão, TV Senado e eu ficava assistindo. O senador Mão Santa, tentar ir bem, irmãos. Né? Era um cara que tinha. Não sei nem o que ele está fazendo da vida hoje. Não sei se ele está vivo. E não tive em mente ser advogado. Não tive. Eu queria ser engenheiro. Fiz vestibular para engenharia. E certa feita, quando veio o SISU, eu cadastrei para engenharia e cadastrei também para direito. Inclusive direito eu falei assim, eu vou escolher uma faculdade que ninguém conhece, porque a chance de eu passar é maior. Mas eu tenho um apreço pela política, gosto da organização do Estado, e minha mãe sempre foi servidora pública, sempre que eu falo assim, né? Desde que eu me entendo por gente, Sim, minha mãe foi minha servidora mãe também pública e foi. servidora do município. Então, eu estava dentro da prefeitura todo dia, porque eu ia lá esperar acabar o serviço da minha mãe, eu saía da aula, ficava esperando minha mãe sair do serviço. Então eu tinha sempre muito contato com a Todo política. filho de funcionário público sabe o que é isso, né? Você vai pro E cidade órgão, pequena, espera ali, e lá, fica eu lá. estudei no Jacinto Campos. Eu lembro quando eu ia ficar no computador, brincando. Da primeira à oitava série, eu estudei no Jacinto Campos. Jacinto Campos é na mesma praça da prefeitura, a antiga prefeitura, hoje tem um centro administrativo lá em Pompéu. Inclusive, cara, nós temos que ir em Pompéu. Nós temos pessoas maravilhosas para escutar lá. E tem muito conteúdo lá. Ou ir lá ou eles virem aqui. O dia que ele fala bem de Pompéu, é perdendo tempo. Não, Pompéu Esse aí- Pompéu só é pequeno, mas tem um povo diferenciado lá. E como eu ficava ali no entorno, né, da Praça da Matriz, era assim, a Praça da Matriz aqui, a escola aqui e a prefeitura aqui. Eu saía da escola, pelo menos de primeira até a quarta série, e passava na prefeitura para esperar a minha mãe sair do serviço. E eu fui tendo essa proximidade com a política, né, de uma forma. Então eu gostava de entender um pouco da estrutura, minha mãe me explicava um pouco da estrutura da organização, empenho, nota de empenho. Sempre tive uma afeição. Eu ia muito a comício com meu pai, uma cidade de 30 mil habitantes. A política de Pompéu era um caos, né? Hoje que está mais tranquilo, graças a Deus. Eu ia muito a comício e eu fui vendo que a área do direito não era tão ruim assim. Não é tão distante disso. Não é tão distante disso. E aí então eu fiz essa inscrição para fazer o ProUni. Pra você ver, você pensou em engenharia, que nas exatas, e resolveu Não mexer pensei, com- eu fiz vestibular para engenharia. Sim. E na É própria, completamente diferente, na né? própria inscrição do ProUni eu escrevi para engenharia também. Então eu meti engenharia e direito na mesma inscrição. Uhum. E por quê? Porque eu tinha maior nota, a minha era de matemática no Enem. E pô, vou aproveitar isso, né? Então, peso maior, nota maior, e fui.
Só que eu escolhi uma faculdade, falei assim, de direito eu vou para uma faculdade desconhecida. E aí, primeiro eu coloquei a Unifenas, que não era tão desconhecida assim, pelo menos para mim, né, gente? Porque eu vim do interior e eu não conhecia as estruturas e tudo. E aí eu escolhi a Unifenas, fui escolhido para a Unifenas, só que a Unifenas só ia começar, isso era no meio do ano, isso era julho, agosto. A Unifenas só ia começar em janeiro. E aí eu falei assim, pô, janeiro, e eu fiz todo o procedimento e tudo para começar a estudar lá pelo ProUni. E aí sai a minha terceira opção, por isso que eu escolhi 3 opções com a nota. Na minha época não era assim, não. E aí sai a terceira. Você é velho, né, velho? Você tem cabelo branco já aí, ó. Já tem 38 anos nas costas. Eu tinha essa opção. Saiu a faculdade. Lembro direitinho, quando eu tava escolhendo, virei meu padrinho, morava com meu padrinho. Um abraço pro meu padrinho, minha madrinha. Chamei ele, falei, seu padrinho, que faculdade é essa? Faculdade de Direito Padre Arnaldo Jansen. Ele falou assim, não conheço não, Bruno. Eu falei assim, então é nessa mesmo que eu vou colocar. E aí escrevi nela e fui chamado como terceira opção já para começar em agosto. E aí eu falei, opa, eu vou ter que ir. E aí saiu, isso eu tinha 17 anos. Caramba. Tinha 17 anos. Saiu com um cartãozinho da BH Boas, tem ele até hoje, pra ir na tal faculdade de Arnaldo, faculdade de Direito Padre Arnaldo Jansen. Aí pega eu. Olha o endereço na internet, Praça João Pessoa, não sei nem onde é que é isso. Aí pesquisei, tudo. Pego o ônibus, saio, desço ali na área hospitalar, o ônibus passava lá, céu azul. Era o ônibus que eu pegava, era 2215. 2215. Céu azul. Tinha o A, o B, o C e o D. Era o ônibus mais cheio do Brasil, deve ser. E aí eu saí, desci na área hospitalar, fui caminhando, sentido ali, Avenida do Brasil. Aí eu chego na tal da Praça João Pessoa, um prédio maravilhoso, espetacular, enorme. É o Colégio Arnaldo. Aí liguei pro meu padrinho, tô aqui num prédio enorme, mas tá escrito Colégio Arnaldo, não tem faculdade aqui. Deu errado. Não, entra aí que eles vão te explicar. E aí entrei e fui conversando, não, é aqui mesmo, de noite é faculdade. Caramba, eu não sabia, cara. De noite é faculdade, hoje tá enorme, né, cara? É, enorme. A Arnaldo comprou a Ferrari, então tá enorme hoje, Arnaldo. Sim. Mas antes era só direito. E aí ela absorveu a FEAD, mas o campus da FEAD não era no mesmo lugar. E ela, como é que foi isso? Porque eu lembro que a FEAD ali no perto da Praça da Liberdade virou PUC, né? PUC MG? Não sei. Não sei. Mas ele deve ter observado. Mas eu sei que agora tem uns campos da Arnaldo por aí. Uhum. A FEAD acho que faliu, uma coisa assim. Eu acho que é FEAD mesmo. A FEAD tinha um campus ali. No... E aí cheguei, escrevi. E quando eu vi o prédio, eu falei assim, é aqui mesmo que eu tenho que ficar, ué. Você tá doido? O prédio maravilhoso daquele, direito, que é formalizo todo. Um prédio espetacular. Vou ficar aqui. E aí consegui fazer os trâmites todos. E desde o primeiro período eu já... Você começou muito cedo, né, velho? E assim, cara, 17 e quando você vai no ProUni, negócio muito, muito espetacular. Porque pra mim o melhor jeito que a pessoa tem de formar na vida é pelo ProUni. Uhum. Primeiro, você estuda pela faculdade particular, não tem greve e não paga. É muito melhor que a federal. Ainda mais quando você pega teve bolsa 100%? 100% de bolsa. Ainda mais quando você pega uma instituição de ensino igual a Arnaldo, com toda a trajetória que tinha, pra mim foi espetacular, cara. E você fala bem pra caramba de lá, né, velho? Você sempre fala cara, bem eu de falo lá. bem Você pra fala caramba. Professores. Falo bem pra caramba de lá porque... Inclusive tem vontade de chamar o pessoal pra cá, né? Não, e já até chamei o professor Dalmiro, vou chamar ainda os outros pra gente conversar. E a minha vida toda girou em torno da faculdade Arnaldo. Então, a hora que eu comecei a estudar e já peguei muito apreço, cara, minha mãe me deu todos os livros, estão guardados até hoje. Sim. Então, os livros de filosofia, eu li isso tudo, cara, porque eu não tinha que trabalhar. Eu tive esse privilégio, então eu podia estudar. Sim. E meu padrinho me dava todo o auxílio. Então eu conseguia estudar tudo. Mas o privilégio, assim, eu também me sinto privilegiado até certo ponto. Porque, dependendo do ponto de vista, você é privilegiado, né? Se tem um teto pra morar e comida, já é um privilégio, né? E não precisar de pagar a faculdade, né? E o meu caso, assim, foi bem diferente, assim, né? Mas, inclusive, esse amor pela instituição é igual, né? Porque eu acho que é onde você se transforma, sua vida se transforma, né? Tudo acontece ali, né?
A minha experiência com a FMG, cara, eu só sou o que eu sou hoje, as conquistas que eu tive por conta disso. Então eu tenho muito apego, amor pela UFMG como instituição, mesmo sabendo dos problemas que existem na instituição, toda instituição tem, porque eu já vivo nos bastidores hoje, né? Mas eu, cara, devo tudo à UFMG. E é essa sensação que eu tenho. É. Primeiro porque eu não tinha que pagar a faculdade, eu me sentia presenteado por aquilo. E tem todo um... É coisa para outras coisas. E aí eu falei assim, eu tenho que me dedicar ao máximo, primeiro porque tinha um nível de exigência maior, pelo fato de você ser bolsista. Você não pode perder uma Você quantidade tem que de manter, tem que manter alto. a média mais alta. E quando você tem 17, 18 anos é difícil. É difícil, cara. E você É tá numa difícil. cidade que não é sua cidade natal, então é muito difícil. E eu falei assim, ó, eu tenho que me dedicar ao máximo, porque é aqui que tá o meu... E eu resolvi disputar para ser o melhor aluno da turma. Sim. Porque eu vi naquele... Eu não conheço ninguém em Belo Horizonte. Conheci só meus tios. E meus amigos estavam aqui, mas não ia fazer influência nenhuma na minha carreira. Eu tenho que me dedicar ao máximo, me destacar entre os alunos, porque as primeiras oportunidades de emprego minha vão vir Isso aí. dos professores. Tá certo. E assim foi. Mas você foi muito maduro. Eu, nessa idade, eu não teria essa cabeça assim. Tanto que eu comecei mais tarde a minha faculdade. E eu só fui ter essa mentalidade para os estudos no meu mestrado. Porque eu senti que eu me devia, sabe assim. Quando eu decidi fazer um mestrado, eu tive que tentar algumas vezes para passar. E não sei se foi na terceira ou na quarta vez. Porque eu tentei em diferentes instituições. E eu não sabia o que era, né, pesquisa científica. Eu trabalhava com algumas coisas de pesquisa científica, mas nunca tinha feito pesquisa. Eu não fiz pesquisa na graduação. E aí, para você sair cru da graduação, e eu saí da graduação assim, nunca mais eu quero estudar, né? Foi desse jeito, eu não quero estudar e tal, não vou fazer mestrado nunca e tal. Mas a vida muda, a gente, inclusive a minha carreira, ela depende também, para que eu possa progredir, ela depende que eu estude. E eu falei, tá, trabalho numa instituição de ensino, de pesquisa, e, pô, e eles incentivam isso, por que não, né? Então eu abri minha cabeça para fazer, e foi no mestrado que eu me exigi a esse nível. Então eu fui aluno A, hoje no doutorado também, e eu não aceito menos que isso. Assim, mas não era, nem sempre foi assim, entendeu? Nem sempre foi assim. A minha visão foi essa. E isso se confirmou porque... E aí eu já fiz questão de tentar ser o chefe de turma. Já fiz questão... Depois de um tempo consegui. Já entrei pro diretório acadêmico. Então já entrei, já me filiei, já entrei. Aí fui para secretário do diretório acadêmico. Depois eu já fui para vice-presidência do diretório acadêmico. Aí fui presidente do diretório acadêmico. E já participei do EMED, na Cored, no caso, que é a Coordenação Regional de Estudante de Direito. A faculdade Arnaldo era a única faculdade pequena, vamos dizer assim, que tinha, até o Fernando Marcucci, que me ajudou nisso, que tinha representatividade, porque a Cored, Coordenação Regional de Estudante de Direito, tinha um círculo de 5 secretarias. E a gente conseguiu entrar com o Arnaldo em uma dessas secretarias. E que era de comunicação, salvo melhor juízo. E a gente conseguiu se manter lá. Dentro Olha quem que estavam nas secretarias. O FMG, UFO, a Viçosa e PUC. E a gente estava lá no meio. Caramba. E Arnaldo, na época, não era tão grande igual é hoje. E a gente tava lá no meio, carregava bandeira, roubava a bandeira do... Porque assim, você ia pro EMED, no Encontro Mineiro de Estudante de Direito, aí cada faculdade tinha uma sala reservada. A nossa era uma sala para 3 pessoas, era eu, o Fernando e o Pedrinho. E a gente saía escondido dos diretores, ia pro... Como é que fala, onde é que faz as apresentações lá? A cabeça deu branco. Auditório. Vai pro auditório, tinha a bandeira da faculdade Arnaldo, a gente roubava ela na sexta de noite, ia pro ônibus, pendurava a bandeira lá na sala da... Então foi um em Governador Valadares, um em Betim e o outro em Ouro Preto. Pendurava a bandeira na porta, falava assim, a faculdade Arnaldo tá aqui. E isso foi muito importante. O meu primeiro estágio veio disso, o Fernando Marcucci me indicou pro estágio no Cartório Jaguarão. O meu segundo estágio foi para a FEMIG,
num núcleo de correção administrativa. E o terceiro estágio que eu falo que mudou minha vida foi o estágio no Tribunal de Justiça, na 4ª Vara da Fazenda Pública e na 8ª Turma Recursal, com o Dr. Renato Tresch. E aí te dá um... Cara, eu tava no 5º período, uma outra e aí perspectiva. eu lembro direitinho, o Júlio Grossi, professor de Direito Empresarial, um abraço pro Júlio. Adoro Direito Empresarial por causa dele, detesto Direito do Trabalho também, porque ele não gosta muito também. E ele virou e falou assim, Bruno, depois da aula você vem cá, eu quero conversar com você. Aí eu falei assim, pronto, deu alguma coisa errada, né? Aí ele me chamou, ó, Dr. Renato, pediu uma indicação para um estagiário para trabalhar no gabinete dele, te indiquei. Cara, isso é bom, né? Ser indicado. E isso mudou minha vida. Mas tem a responsabilidade também, né, cara? Tem muita. Eu fui recentemente indicado para uma vaga de bolsista para remunerado e eu nunca tinha sido assim. Então, é uma sensação boa, né? Ser reconhecido. É boa, é ótimo, você se sente. Mas é a muito... responsabilidade é muito grande, porque se você é indicado e Muito. é um péssimo, aí você se implodiu E a única coisa que você tem é seu nome. É, Então que você tem não- que fazer, você tem que... É difícil, cara. Eu tenho, e graças a Deus, né, assim, tido muitas oportunidades de emprego, de trabalho, e eu nunca me faltou. Você falou que teve essa oportunidade de só estudar. Eu tive uma vida até boa, assim, sabe? Porque eu considero que, assim, óbvio que poderia ser melhor, mas a minha mãe criou a gente sozinha, então tinha essas limitações, estudava em colégio público desde sempre. E quando eu fui fazer a graduação, passei na graduação, fiz biblioteconomia na UFMG, logo de cara eu consegui estágio para fazer, no primeiro período eu nem sabia nada da área, mas eu já comecei. E eu tenho um histórico com inglês, né, assim, gostava muito de inglês, a gente sempre falou aula de aqui. inglês hoje, né? Eu dei aula de inglês por 5 anos. Aqui Você em não BH, fez- no não Number tem One. uns English Room aí que você chama a gente? Não, mas- aquilo lá é só os meetings, né? O English Meetings, que são as reuniões em inglês. Aí o pessoal se reúne toda terça-feira à noite pra, inclusive, tá rolando agora, né? Não, quer dizer, na hora que o pessoal tá assistindo a gente. Tá vendo, gente? Olha o que o podcast faz com a cabeça da pessoa. O rapaz não, tá tá rolando completamente... amanhã, vai rolar amanhã, mas o pessoal vai assistir a gente durante o... Porque vai Na ao hora que ar. vocês estiverem assistindo, tá Isso. rolando o English Meeting. Tá? Isso, É isso que ele quis dizer. isso. Aqui é terça-feira, exatamente, terça-feira à noite. Inclusive, quem quiser participar, né, é uma rede bacana, velho. Assim, já acontecia antes da pandemia, era presencial, o pessoal ia para um bar, restaurante, bar para beber e conversar em inglês, praticar. Aí, com a pandemia, começou a fazer online e aí eu resolvi começar a participar esse ano. Antes de eu começar meu doutorado, eu tava um pouco à toa, né? Tinha terminado o mestrado, eu tava só trabalhando normal e Só trabalhando. porque coisa demais. Eu tava só trabalhando normal e não tava fazendo doutorado, aí eu comecei a participar toda terça-feira à noite. Aí é mais pra prática mesmo, quem quiser praticar ou melhorar o inglês, aí rola toda terça-feira. Mas são Começa todos às são 8 horas da brasileiros noite. ou- Tudo brasileiro, mas como é online, o online começa a aparecer gente de fora, então tá dando gente do mundo inteiro agora. Mas dando gente do mundo inteiro que você fala, Aparece nas brasileiros que estão reuniões. fora ou... Brasileiro fora, brasileiro aqui em BH, brasileiro em outros países, né, fora, como falei, e pessoas de fora também. Tem mexicano, tem gente Paquistão, tem um monte de gente de Mongólia, cara, tem gente do mundo inteiro participando agora no online. Só que o presencial vai Vai falar voltar. em Paquistão. Você sabe que cultura inútil é comigo mesmo. Você sabe que o Paquistão é mais populoso que o Brasil? Essa informação é aquela informação inútil, Inútil. mas é importante, né? Cara, eu Caiu descobri a- isso esses dias, que é um negócio assim, eu falei assim, não é possível, né? Aconteceu não sei o que no Paquistão. Entrei lá pra ver, assim, não sei se é de Caramba. fato mais populoso, mas é pau a pau. E você olha assim, você fica naquele Oriente Médio ali, assim, esse deve ser tudo país pequenininho, não tem população nenhuma. Rapaz, Que fui isso, velho, pesquisar, sabia não. tem gente pra caramba. Indonésia também, filho, é um outro país. Esse pessoal aparece nos English Meetings lá de vez em quando. Sério? É porque eles, inclusive teve um dia que o cara tava tava de manhã, a gente à noite, bebendo, a gente bebendo, e o cara na sala de aula com os alunos dele de quinta, sexta série, assim, fala oi pro Brasil e tal, Do eles Paquistão. tipo querendo aprender inglês e tal, porque o inglês não é tão bom, assim como os asiáticos também não são tão bons, né, na Mas pronúncia. tem dificuldade de... Porque, por exemplo, pra Pronúncia- mim falar inglês é fácil demais, eu puxo o R Pra normal, gente é muito padrão. fácil, velho.
Door. Exatamente. Pra gente é muito fácil. Pra brasileiro, pra quem é latino, assim, é bem mais fácil do que pra quem é asiático. A gente Mas você acha tem que é por uma... causa da cultura deles? Cara, a gente tem um... Eu não sou especialista, né, eu lembro que quando eu dava aula eu falava um pouquinho disso, assim, a língua anglo-saxônica, né, o inglês, outros idiomas, eles absorveram um pouco do latim, até por conta da regionalidade ali, você tinha ali um convívio entre os países e aí eles se identificam, misturavam em algumas situações até de guerra mesmo, né? Então você vê que tem palavras em francês que são absorvidas do inglês ou Uma coisa foi vice-versa. incorporando a outra. E aí, por exemplo, no inglês hoje a gente aprende o lado mais americano da língua, mas o lado mais arcaico da língua ele é muito baseado em latim. Muitas palavras latinas, em latim mesmo. Então, como é que fala? Esqueci agora o termo, mas as palavras, tem muitas palavras que tem origem latina. É etimologia, epistemologia. A etimologia, isso. Aí sim, cara, eu teria que pensar agora para responder isso assim, tecnicamente. Mas o fato é que assim, o americano ele usa bem menos esse vocabulário latim, de palavras advindas do latim, e o inglês britânico ele já usa mais. E a recíproca é verdadeira, por exemplo? Nós temos mais dificuldade para aprender as línguas orientais? Também. Eu nunca tentei aprender japonês. Eu até assisto, a gente tava falando de hobbies, eu assisto muito anime, gosto. Assistindo assim dá pra aprender alguma coisa, mas é, cara, bem mais difícil. Porque eu tentei uma vez estudar alemão, fiquei acho que 1 ano. É bem difícil, mas não se compara a japonês, por exemplo. Cabal Cabal, um abraço. A gente sempre fala que é o Cabal aqui, amigo nosso, Guilherme. E ele tá esperando um bom momento pra vir, né? Mas o Guilherme tá aprendendo japonês. Ele falou comigo esses dias. Aquele dia que já tava. E ele é foda, o cara é inteligente. O cara mais inteligente que eu conheço, acho que é mais ou menos por aí. Mas ele fala o quê? Fala inglês e um pouquinho sei lá, acho que ele fala espanhol, um pouquinho de francês, mas ele tá estudando japonês, ele tá estudando Quando japonês. começou a sair esses estudos aí de cloroquina, não sei o que, o cara bateu, foi lá nos estudos fazer a pesquisa. Ele faz as análises nos artigos. E ele falou assim, ó, dependendo da análise que fizer, pode até funcionar. E aí ele mostrou lá pra gente, então assim, o cara tem É bizarro. uma paixão pelo conhecimento, cara. É um negócio muito engraçado. E pela pesquisa, Sim. Tudo na vida dele ele lida como se fosse método científico. E é doutor e não é doutor em prática, né? Engraçado isso, porque Guilherme ele tem doutorado, mas ele desistiu da carreira acadêmica por conta do que a gente estava falando. Burocracia, formalidades e tal, e ele tem uma empresa, trabalha com o que ele gosta, que é a aviação, né? E pelo que eu entendo dele, ele realmente assim abdicou dessa vida acadêmica porque por várias travas que existem no serviço público, na carreira de professor, não que a carreira seja ruim, porque eu acho que na verdade para ser professor no Brasil você tem que ser apaixonado pela profissão, você tem que amar demais porque não é valorizado. Mas não é por isso que ele não é professor, ele seria um excelente professor, cara. Seria excelente. Ele é professor no dia a dia. Mas ele prefere trabalhar na parte técnica da aviação e tal. Nós temos um grupo. Ele foi, só complementando, ele foi campeão mundial com um japonês, que era o piloto, na Red Bull Race. Acho que mais de uma vez. Nós temos um grupo de WhatsApp aí. Os nossos amigos estão lá dentro. Caiu um avião esses dias, né? Não sei aonde. Deu 5 minutos da queda do avião, tinha perícia do avião caindo lá nesse grupo. Tem mensalidade nesse grupo, tão bom que é. Tem que ter. Mas você tava falando do English Meeting lá. Mas parei lá atrás. Então, eu tive que, assim, como eu tenho eu tenho um histórico de gostar de inglês desde pequeno, eu comecei a estudar inglês com 8 anos. Minha madrinha tinha uma... Beijo, madrinha, né? Tem que mandar um beijo sempre. Mas minha madrinha tinha uma escola de idiomas, ela é doutora em educação pela UNB e ela focou a vida dela em educação, assim como toda a minha família também. Minha família é de educadores, são pessoas, professores em geral, a maioria ou funcionários públicos.
E minha madrinha, ela é professora de francês em Brasília, tem uma escola de idiomas do governo lá, do GDF. E aí você faz um vestibular, passa e você faz o idioma ali do começo ao fim de graça. O governo te banca nisso. Então, ela entrou muito nova nisso, né? Ela é professora da rede e fez doutorado e tudo mais, e a vida dela é educação. Ela e o esposo dela, o Eric, também trabalham, eles estão doutorados na educação. E aí, com ela tinha uma escolinha de idiomas, quando eu tinha 8 anos, ela me colocou para fazer inglês. E aí foi o primeiro contato disso, eu comecei a gostar demais. E gostava muito sempre gostei de música, mas eu gostava muito de muita música em inglês e filmes e tudo mais, séries. Na época não era tão sério, não era na época era mais filmes e tal. Eu comecei a fazer inglês assim e gostava tipo assim, tentar entender. E videogame, né? Claro, né? Videogame, cara. Eu aprendi muito inglês jogando RPG. Cara, tem um amigo nosso em Pompéu que ele aprendeu a falar japonês jogando bizarro. Zelda. E eu não duvido, não. De Nintendo 64. Eu não duvido, não. Zeldinha, viu, filho? Porque eu lembro que eu tentava fazer a leitura, assim, tentava entender e tudo. E com isso, nessa tentativa de ler, cara, eu comecei a entender, aprender como se escreviam as palavras. Você já parou pra pensar quantos jogos nós zeramos sem saber nada da história? Sim, vários. Nada. Vários. Música, filme. Final Fantasy V. Eu terminei ele sem saber nada da história. Depois até que filme não, que filme tem tradução, né? Pois é. Mas jogo e música não tinha esse costume de ter tradução. Inclusive, falando de tradução, a amiga minha que trabalha com tradução vai vir aqui, a gente vai conversar com ela, que eu acho bacaníssimo. Mas realmente, assim, música e filme, música e videogame não tinham tradução. Hoje jogos têm, todos os jogos têm tradução. Inclusive, eles devem gastar uma grana com isso, né? Porque não é barato. Mas eles agora sabem que, tipo assim, é importante ter seus jogadores ali, o pessoal que está pagando 200, 300 reais num jogo e ter direito a saber da história, né? Porque a pessoa também não tem que saber inglês para jogar. Mas é muito comum, assim, era muito comum não ter tradução para música e jogos. Então, assim, eu aprendi, assim, tentando adivinhar com o que estava sendo feito ali e tal. Ou na música, por exemplo, eu pegava a letra e ia traduzindo na época, assim, pegava um dicionário, não lembro nem se tinha Google na época, e pegava e tentava traduzir a letra para entender, né? Porque era a única forma de você conseguir entender o que estava sendo falado ali. E isso eu fui aprendendo. Eu fui aprendendo inglês até que eu, no meu segundo grau, cara, aqui no Estadual Central, a gente recebeu no último ano, terceiro ano de escola, uns intercambistas. Aí eu comecei a... Tipo assim, Você estudou lá? Eu estudei no Estadual Central. Da primeira terceiro ano, né? Ensino médio. Ensino médio. E no último ano a gente recebeu intercambistas. Veio um tailandês que é amigo meu até hoje. Veio um americano que é amigaça minha até hoje, a Amber também. Veio uns americanos, veio um pessoal do mundo inteiro pra essa escola. E eu comecei a, tipo assim, cara, não falava nada. Mas, tipo assim, eu comecei a meter a cara. Eu era bem carudo, assim. Hoje em dia nem sou tanto. Mas eu ia e tentava falar o que eu conseguia. Nessa brincadeira de tentar falar, eu fiquei 6 meses direto com esse pessoal, saindo direto, indo pra escola e tal. E comecei a falar um pouquinho, assim, comecei a entender. E eu tentei também estudar por fora, mas assim, formalmente, cara, eu estudei. Se eu te falar que eu estudei inglês em escola, eu devo ter estudado 1 ou 1 ano e meio formal. Ir pra escola. Escola que você fala? Escolas de eu tô fazendo até propaganda aí, mas. Gente, eu dei aula no Number One, até falei isso, né? Mas eu sei que mudou muita coisa no Number One, porque mudou de dono, mas eu amava a escola. Amava trabalhar lá. Não estudei, infelizmente, no Number One. Estudei no CA em Paracatu, com 13 anos por aí. E como é que você fez dar aula nesses lugares se você não tinha certificação? Eu não tinha nada, mas não precisa. Aí que tá. O que acontece? Então, eu comecei a falar um pouco no ensino médio, entrei no FMG. E no primeiro semestre eu comecei a fazer uma seleção, eu comecei a fazer estágio e uma seleção para fazer um intercâmbio nos Estados Unidos. E aí, nessa seleção, eles, tipo assim, você não precisa falar, aprende mais. Você precisa se comunicar. É um intercâmbio que você vai para a YMCA americana, que é a ACM no Brasil, que é um clube onde as crianças têm atividades durante o verão ali, é um acampamento de verão, né? Então a criança ela vai para o acampamento, fica uma semana, e aí você ficou fica até um mês, imerso ali, e você vai ser monitor delas. Você vai ser monitor
E você tem que saber se comunicar. Então, eu comecei a E a fazer... parte de gramática, essas coisas? Então, aí eu não tinha. Eu comecei a fazer, a fazer a seleção, durou acho que 10 meses a seleção, e nessa seleção o seu inglês é avaliado. Só que outras questões também, a Isadora já fez também, ela sabe. E aí você vai sendo avaliado, se você sabe lidar com crianças, se você tem aptidão para coisa. Então vai sendo avaliado durante esses 10 meses até você passar. E vários amigos meus que eu tenho hoje fizeram esse intercâmbio, cara. E a primeira oportunidade, porque na época não era tão caro quanto é hoje, que agora tá bem desvalorizado, né? A nossa moeda tá bem desvalorizada. Mas na época não era tão desvalorizado, só que pra mim era muito caro. Eu não tinha dinheiro, nem imaginava viajar nunca na minha vida, assim. Nunca tinha viajado no Brasil, conhecia poucas coisas no interior. E aí a seleção era o seguinte: você passava. Se o seu inglês conseguisse dar conta, se desse conta de se comunicar, eles te pagavam. Se você fosse avaliado como uma pessoa capaz de cuidar de crianças, né? Ser responsável. Tinha várias aptidões que eles avaliavam. E aí eles te pagavam a passagem para ir. E aí lá você tinha lugar para ficar e tinha comida. Só que aí é o seguinte: você tinha um salário semanal. Eles te pagavam semanalmente, de acordo com a base de hora deles lá, que na época acho que era $7 a hora, hoje deve estar entre 8 e 9 dólares a hora, não mudou tanto. Isso foi em 2007. Eles pagavam tudo, só que eles descontavam do seu salário depois. Então eu tinha que receber, sei lá, $200 a semana, eu recebia 50. Porque eles descontavam, não era de graça não, saca? Mas, pô, me deu a melhor oportunidade da minha vida, velho. Dá pra sobreviver? Não, como eu morava no acampamento, eu ficava 24 horas no acampamento. Eu tinha 1 dia, 2 dias de folga, aí eu não tinha pra onde ir, porque eu não tinha carro, e era no meio do mato. Eu morei em Oklahoma. Morei em Davis, Oklahoma, que é uma cidadezinha perto de Oklahoma City. Não, perto de tem uma cidade mais perto. Oklahoma City é a capital. Eu morava perto de... Deixa eu ver se eu lembro. Eu vou tentar lembrar, não sei, não vou lembrar agora. E aí, era bem interiorzaço mesmo, mato, assim, sabe, cara? E aí, ficava o tempo todo ali. Aí, eu era trabalhando, a gente trabalhava muito, cara. A gente acordava, sei lá, 6 da manhã, ia deitar meia-noite. E quando você terminou isso, você ganhou uma certificação que você terminou e... Então, eu fiz esse intercâmbio, aí voltei de lá já bem mais envolvido com o inglês. Aí eu cheguei no Brasil e falei assim, cara, eu tô fazendo faculdade, eu tava meio assim desanimado com o curso, porque tava bem no início do curso, e eu não tinha certeza se era o curso que eu queria fazer. Então eu tive esse momento de tipo assim, pensar 2 vezes e tentar desistir até, mas eu nunca desisto, cara. Isso é uma coisa na minha vida assim, eu não consigo desistir. Podia terminar e começar outra coisa. Mas desistir pra mim é muito difícil, sabe? Eu não sei porquê, mas eu não consigo desistir. Então, naquela dificuldade toda eu fui seguindo, e aí eu falei assim, ó, beleza, eu vou continuar o curso, tal, não paro a faculdade, mas eu preciso ter uma renda, porque para ir para a faculdade eu tinha gastos, eu tinha vários gastos, alimentação e tudo, e minha mãe como servidora pública na época, que não ganha tão bem, mas tinha essa habilidade dela, eu não podia ganhar nenhum tipo de bolsa, e também não queria ganhar a bolsa da faculdade, nada. Meus amigos todos, muitos deles tinham bolsa para ônibus, bolsa para alimentação, que era o bandejão, né? Dependendo da sua condição socioeconômica, você tinha uma bolsa ali, até médico, tinha saúde, tinha um monte de coisa, e eu já tinha pela minha mãe, mas minha mãe não conseguia me bancar. Então eu fui, velho, o que eu faço? Eu sei inglês, então vou tentar dar aula de inglês. Aí eu comecei a distribuir currículo e uma escola me chamou, comecei a dar aula. Aí foi tipo assim, um estágio. Ganhava muito mal, mas esse foi onde eu comecei a aprender a dar aula. Aí eu comecei a estudar muita gramática, é onde eu cheguei da gramática, porque eu não tinha. Eu comecei a estudar sozinho para aprender, para poder ensinar. E aí nisso eu fui metendo a cara e aprendendo muito, muito, muito. E eu gosto muito de... Eu sempre fui bem em português, não gostava tanto na escola, mas eu sempre gostei do idioma em si, da comunicação. Tanto que eu pensei em fazer comunicação. E aí eu pegava para estudar gramática, para mim era bom demais, cara. E com a gramática inglesa... Cara, nunca dei conta. Com a gramática inglesa, eu fui aprendendo gramática portuguesa também. Então, tal do eu fui aprendendo português também. Verbo... Como é que é? Verbo to be? Não. O quê? Eu sempre a galera fala. Tem uma lista de verbos... Como é que é? Irregulares. Irregulares. Sim. Eu nunca dei conta, cara. Ah, é facinho, velho.
Você Não. decora. Falou O que eu é falo com os decorar alunos pra mim, assim, eu tô cara, você tem que perdido. decorar. Inglês você tem que ser um papagaio. Você escuta e repete. Decora. Quem é bom de memória aprende fácil. Porque a galera quer traduzir, né? E o maior erro que você faz é Uma coisa que eu traduzir. aprendi com inglês é que não era pra traduzir. É. Inclusive era proibido traduzir lá onde Sim, eu sim. estudava. Mas assim, cara, o tal de gramática, a hora que pegava na gramática, é até um. Mas cara, isso são fases, né? Engraçado, porque eu sempre fui um aluno assim, meia boca. Sempre fui mediano, nunca fui o melhor em nada, assim. Então, na escola, a única coisa que eu era bom, assim, era não matar a aula. Porque eu tinha muito amigo que matava a aula e eu sabia que se eu matasse a aula, eu tava fudido no final do ano. Desculpa a palavra, mas assim, eu entendi isso. Eu falei assim, ó, não vou matar a aula, eu vou assistir a aula. Só que eu não sou o melhor aluno, beleza, eu vou ser médio. Eu consigo passar de ano assim. Então eu não matava a aula, era muito difícil matar a aula. E eu também aprendi uma tática que era assim, eu tenho dificuldade com atenção. Então, eu percebi que se eu sentasse no meio atrás, eu perdi a atenção fácil, não assistia a aula. E eu tenho uma boa absorção com a aula. Eu tenho que escutar e assistir a aula e eu pego bastante coisa. Eu preciso ficar anotando, não. Se eu Você anotar, ficar na eu frente. perco. Aí eu descobri que eu tinha que estar na frente. Aí eu sou alto, né, velho? Aí o pessoal fica meio puto, mas, velho, era o único jeito que eu conseguia assistir uma aula. E até hoje. Agora com o doutorado, fiz aula online, né? Tive que fazer todo o meu semestre online. Mas na sala de aula eu sento na primeira cadeira. Que isso? É uma tática, velho. Senão eu tenho. Você já me conhece, né? Eu sou meio lerdo. Então, se sentar atrás, velho. Ué. Já aí não tem jeito não. Meio lerdo. E aí eu fui. Foi assim, cara. Minha faculdade inteira dando aula de inglês. Eu tinha uma renda até boa na época, como aluno, assim, como um graduando. Eu cheguei a fazer R$ 2.000 no mês, assim. Tipo, pra mim era muito dinheiro na época, assim. Mas ainda é muito. E naquela época, o quê? 2009, 2010. Fraga. Só que eu trabalhava demais. Tipo, eu tinha aula à tarde. Eu começava a dar aula às 18. Eu tava na UFMG até 18h10. Era impossível. Então eu tinha que sair da aula 1 hora antes. Aí meus professores, tipo assim, uns entendiam, outros não, mas por fim eu dava um jeito e consegui. Então, como aluno de graduação, eu também deixei de desejar, porque eu tinha que trabalhar. Então, por mais que eu quisesse viver aquela vida acadêmica ali do campus da UFMG, na Pampulha, eu não consegui. E também eu gostava, cara. Eu gostava porque eu tinha que trabalhar e eu tinha meu dinheiro pro final de semana. Eu queria sair pra farra, pra balada com os meus amigos. Eu tinha dinheiro, sabe? Então, assim, foi bom. Não foi ruim, não. Mas eu não tive tempo de dedicar. Aí hoje eu dedico na pós. Eu compenso. Que agora eu já tenho condições financeiras e psicológicas também. E maturidade pra isso. Graduação estudei demais, cara. E, cara, hoje eu. E aí só vai aumentando, tá? Hoje eu trabalho com um dos meus professores. Ele é meu chefe. E um acaso, cara. Porque nessa de ser chefe de turma, tomar a frente de tudo, eu entrei para núcleo de avaliação própria, que as instituições montam um conselho próprio de avaliação, né? Acho que é CPA, comissão própria de avaliação, coisa assim. Entrei para isso. E colocaram, vamos autoavaliar a faculdade aí e tal. Aí trouxeram para dentro desse conselho tem que ter um ex-aluno. E esse ex-aluno era o Bernardo. E ele estava no fim do curso, e coincidentemente o Bernardo estava me dando aula de tópicos, porque no final da faculdade você tem... Porque assim, na faculdade de Direito, a estatística, quantos alunos foram aprovados na OAB, conta como marketing. Né? Então a faculdade começa nos finais do curso a rever as matérias para ajudar. Então a matéria de tópicos. Tinha essa matéria na faculdade. O Bernardo dava aula pra gente nessa matéria de tópicos. Aí fomos para uma reunião. Eu já tinha passado na OAB e não estava muito preocupado com essa aula de tópicos. Não teve dificuldade também com isso? Aí chegamos nessa reunião, o Bernardo lá, e eu fiz uma intervenção no meio da reunião. E aí depois da aula, o Bernardo concordou comigo e depois dessa reunião, ele veio me chamar, não sei o que. Você tá faltando o que pra você advogar? Eu falei assim, formar e retirar formalmente a OAB. Aí ele falou assim, não, vou te contratar como advogado, mesmo você não tendo a OAB, eu sei que tá demorando 1 mês pra você pegar ela. E tá aí, filho, 6 anos, Júlio vai fazer 6 anos. Nós somos parecidos nisso. Eu tive uma fase difícil durante a graduação, no final da graduação,
que eu tive que ir pro mar, igual a galera fala. Tive que ir pro mar, porque eu passei umas bases aí, foi no final do 7º período. E aí, cara, eu falei assim, velho, eu vou ter que estudar, passar no concurso, tô fudido. Aí eu comecei a estudar pra concurso no 8º período, começo do 8º período. Só que nisso eu tava dando aula de inglês, tava fazendo estágio obrigatório, tava estudando e tendo que escrever TCC e tudo, não sei o quê. E aí eu comecei a estudar pra concurso. Aí eu passei, antes de formar, em 2 concursos. Aí eu lógico que demorou um pouquinho pra me chamar, mas eu já tinha aprovado, assim, então eu já formei com aquela garantia, mais ou menos, né? Porque você tá na lista de chamada, mas na época chamava muita gente, então eu fiquei em 5º lugar na época. Então Cara, eu tenho uma preguiça do tal de concurso público. Cara, na minha época, era a única alternativa que eu tinha. Na época. Hoje não, mas é assim, mais pelo critério. Eu sei que tem que ter um critério de era a seleção. única Isso nós vamos coisa. debater. Sim, sim. Talvez a gente pode ter até um episódio sobre isso. Quando a gente for debater estrutura de essas coisas. Tratar um pouco de política. Você vai medir. O que você vai medir com um concurso, cara? Você Não vai mede medir o nada, cara que velho. sabe decorar. O cara nunca Não trabalhou mede na nada. vida, não tem prática nenhuma. Pô, na área do direito, então. Por isso cara, que entra muita gente. Juiz, promotor, você pega o cara que sabe pra caramba, beleza, ótimo, ele é gênio. Gênio. Não tem juiz bobo, não tem. É tudo gênio, cara. Só que falta, às vezes, o senso de justiça, o senso de moralidade, o senso de ética. Não que eles são. Não, nada disso. Falta experiência. Eu acho que tinha que ter um critério de idade. Alguns têm, né? Mas são muito Por específicos. exemplo, 35 anos, pra você ser juiz. Cara, juiz, com uma caneta na mão. Você acaba ou transforma a vida da pessoa. Sim. E às vezes são pessoas, raríssimas exceções, tá? A maioria dos juízes são espetaculares. Às vezes são pessoas que não têm senso de justiça. Porque o direito ele não é só seguir a regra. A regra tá ali, tem que ser seguida? Tem. Mas de vez em quando você precisa ter senso de justiça. E não tem como você medir isso. Isso é só experiência. Tudo na vida você compra. Menos experiência. Experiência não tem preço. E eu acho que falta isso. Por isso que eu sou um pouco contra o concurso público, principalmente esses concursos maiores. Sim. Para juiz, para promotor. Ainda tem a questão da prova oral, que eu acho que é inconstitucional, mas aí vem para outro Cara, esquema, outra se a gente for conversa. entrar nisso aí, cara, nossa, porque assim, é muito complicado falar disso. Até porque a gente eu sendo concursado, assim, até nem sei questão legal de criticar e tudo mais. Eu tenho várias críticas em relação a isso, porque a gente vê muita coisa acontecendo e muita coisa que eu me considero um justiceiro, assim, não um justiceiro porque o justiceiro, na verdade, é até o termo errado, que você provoca a ação, mas eu gosto de ver, porque eu não saio saindo fazendo justiça pelas próprias mãos, né, que isso que eu quis dizer, mas eu gosto das coisas certas. Eu não gosto de injustiça nenhuma e é muito comum você ver dentro desses processos seletivos, dentro do próprio serviço público, quando entram, essas injustiças acontecendo por conta de conchavos, por conta de um é parente do outro e aí consegue uma boquinha aqui, outra ali, consegue. Tem muito disso. Mas isso até cara, isso é objeto de outra análise. Eu falo assim, o concurso em si. O concurso já tem esse problema. O método de porque você sabe que tem concurso que já é direcionado. Eu não posso falar qual foi aqui, porque senão eu tenho que provar. Mas tem concurso que é direcionado. Isso aí é foda. Tipo assim, para professor, vamos criar a vaga com esse perfil. O perfil é de quem? Daquele fulano. Tem. Aí é foda. Ué. Não, mas isso aí... Cara, é complicado falar sobre isso. Porque... Mas então, eu não tenho nada a reclamar do serviço público. Sim. Até porque minha mãe foi servidora pública a vida inteira. Eu também sou, minha mãe também né? É muito delicado falar disso. Sim, com certeza. Porque a gente corre o risco de generalizar. Sim. E a pior coisa que tem é isso, cara. É generalizar Mas tem coisas que tem que ser consertadas. E nós vamos tratar delas Sim. em um momento oportuno aqui, num assunto mais sério, numa conversa mais séria. Inclusive eu falei com no episódio lá, foi o primeiro, eu falei assim, esse aqui cuida da parte jurídica aí que eu tô por fora. Não, desculpa aí, mas assim, não, porque a gente tem que ter cuidado pra falar dessas coisas, porque inclusive tem alguns youtubers aí que estão sofrendo, que são, eu posso falar aqui da Cunha, né? Não sei se você acompanha ele. Sim. Que é delegado em São Paulo, ele tá sofrendo vários processos administrativos lá, mas também a questão dele é mais complicada,
Porque durante a atuação dele como servidor público, ele tá gravando pro YouTube, né? Não, mas E tem um detalhe. ele não monetizava, mas ele tava usando o trabalho. E aí tem uma discussão aí, mas eu sei que ele tá tendo um monte de problema com isso. Não, mas uma hora ou outra vai Graças a aparecer. Deus, eu nem coloquei eu nem falo da minha instituição aqui, porque, velho, Uma hora ou eu outra não vai quero... aparecer um probleminha ou outro. E é sinal de mano. sucesso também, viu? Pois é. Pode ficar tranquilo. Eu não vou, eu até escolhi pra mim, não falar da minha instituição onde eu trabalho, porque assim, tudo bem, você pode pesquisar lá, fazer um Google lá, pesquisar, você vai saber onde eu trabalho, mas eu prefiro não falar, porque vou evitar falar, se eu falar alguma coisa que não for desagrado, alguém que, que é superior, olhar e fazer, esse cara tá falando isso aqui e tal, não sei o que, e causar problema, então eu prefiro evitar. Não, mas você tá certo. É, você não tá errado, não. Mas se der problema também, deixa comigo. É. Nós vamos resolver devagarinho. Meu filho, mas é maravilhoso e... Eu acho que é isso que eu falei com o Nicola. Hoje eu queria saber mais dele, falar um pouquinho de mim também, assim. E, cara, eu acho que uma coisa eu tirei disso tudo aqui, que assim, a gente valoriza muito. Não é que a gente tem que romantizar as coisas que são difíceis, né, na vida, assim. Muita gente passa por muita dificuldade. E não é romantizar, por exemplo, muita gente romantiza a depressão, essas coisas difíceis. Mas dá seu devido valor, né? As pessoas que, a gente que, dentro de uma perspectiva que eu mesmo não tinha tantos objetivos na vida, assim, e as influências me levaram a me desenvolver. E minhas influências foram meus amigos, né? Alguns familiares, pessoas que estão mais próximas, que eu escolhi estar perto, que eu escolhi, assim, como, olha, se tem algo para me passar, eu tô aqui, né? Assim, eu recebo esse ensinamento, essa troca de experiência. E por isso que eu gosto muito de sala de aula, porque é onde você troca conhecimento o tempo todo ali, e você aprende muito, mesmo como professor, você aprende muito. Eu dei aula Você também. foi professor, você sabe. De vez em quando a gente fazia substituição de professores lá na Arnaldo. Graças ao bom relacionamento também que a gente tem lá. E dei aula também num curso que a gente fez uma vez. É muito bom, cara. Você ter a oportunidade de passar o seu conhecimento, mas melhor ainda quando você aprende com um aluno. Exatamente. E você sair E é constante. você sair da sala de aula com uma pergunta que você não soube responder, eu acho que é gratificante, que vai te forçar a estudar, a trazer aquela resposta depois. E basicamente é isso, cara. E inclusive você falou que gosta de filosofia, né? Você Adoro. pensou fazer... Eu acho que você... Eu gosto muito, mas assim, eu não estudo filosofia, estudei pouca coisa de filosofia na vida. Mas assim, eu acho que a minha busca hoje nem é pela titulação de estudo, né? Na pós-graduação. Mas é realmente pelo que eu posso aprender, pelo que eu posso trazer para minha vida e também para dos outros que estão mais próximos. Então, acho que, por exemplo, um curso de filosofia na pós, eu não fiz, mas eu imagino que seja riquíssimo, cara. E não, com certeza. Pelo seu conhecimento pessoal, assim, Você vê lá o Clóvis de Barros, o Pondé, fanzaço, sou fã. O Cortella. Sou fã, assim, de brilhar Você vê os cara. caras falando, tá muito no teórico. Mas, cara, você sempre tá fazendo uma pergunta pra eles. Eles sempre estão tirando uma frase do bolso que você fala assim, de onde é que esse cara tirou isso? De onde que isso veio? E você fala assim, você fica pensando. E eu fico muito pensando nisso, eu gosto muito de filosofia. Tem gente que não gosta, por achar que é pouco prático, que não tá a solução, mas no fim... Que isso, cara, pensar é a primeira coisa que a gente faz antes de agir, né? Mas no fim de tudo, as perguntas importantes, elas são feitas para quem tá mexendo com a filosofia. Porque você, se fosse assim, cara, os milionários não tinham depressão. Sim, artista famoso. Não tinham isso. Então, eles sempre se voltam, as pessoas voltam para fazer as mesmas perguntas praticamente sempre. Qual que é o sentido da vida? Qual que é a busca, o manual, né, da felicidade? O que é o amor? E esse tipo de discussão eu fico empolgado, cara. Caramba. Eu acho isso maravilhoso e... Você assistiu o Clóvis no... Eu te enviei o Clóvis no... Assisti. Abu Janra? Assisti. No Provocações. Assisti ele lá, assisti em todos os locais que ele... O Clóvis é um cara, assim, que... Eu não admirava ele tanto quanto eu admiro agora, porque ele, no Flow, ele sozinho... Ele é showman, né?
Ele sozinho faz o acontecer. Ele foi no Flow e falando, cara, e os meninos só escutando, só escutando. E aí ele revelou no Flow que ele tava com câncer atrás dos olhos, na retina, um negócio assim. Que ele tava quase cego e falando de uma forma assim que outras pessoas estariam arrasadíssimas. Se ele não tivesse falado, ninguém tinha percebido. Pois é, velho. Isso que é o mais impressionante. A postura dele, a fala dele, tanto que é inspiradora. E aí eu fui ver aquele vídeo do Flow pela 30ª, sei lá quantas vezes eu assisti. E depois fui ver ele no Provocações, no Abu Janra, que aí é bem antigo, já tem alguns anos. Não é bem antigo, mas já é mais antigo. E é a mesma essência, só que tipo assim, cara... Uma aula que eu dei uma vez... Quem não viu, assiste. Substituindo um professor nosso, Cristiano, foi sobre um texto que o Clóvis escreveu. Era pegar o texto que ele escreveu e comentar esse texto. E ali você vê que é um pensamento que todo mundo deveria ter. Então, a minha intenção aqui não é trazer um negócio engessado, mas eu quero provocar as pessoas a pensar. Então, o episódio com o Pedro, o piloto, você viu que ele tem uma visão de negócio, uma visão de vida, uma preocupação de pessoas para pessoas, que é um negócio espetacular. Muita gente aprendeu com aquilo. E do outro lado, você pega o Thiago e o Felipe, que tem uma visão um pouco diferente. Sim. E você faz as pessoas pensar. Então, eu quero fazer isso. Então, vai ter determinados momentos que a gente vai parar para refletir. E nós vamos fazer ainda. A gente sabe que os vídeos são longos, que o público nosso não é qualquer tipo de situação. Sim. Mas nós vamos fazer no próprio canal, nós vamos pular os cortes, vamos pegar as partes mais interessantes, vamos dividir em vídeos menores, porque a gente sabe que a vida é corrida. Não é fácil você assistir 1 hora, 1h30, 2 horas. Mas a gente vai tentar fazer tudo certinho, separar, com calma, devagar, constante. Nós vamos. Agora nós estamos no nosso lugarzinho, ninguém nos tira daqui, faça chuva, faça sol. Vai sair um episódio, coisas interessantes. Daqui a pouco a gente está com mais de um por semana. E vamos devagar, né? Contar com a colaboração de todo mundo. O que a gente tem o objetivo de fazer é isso aqui, né? Uma conversa. Nem sempre precisa ser sobre coisas maravilhosas, de que é gastronomia ou... E hoje nós aproveitamos o espaço novo, conversamos um pouquinho mais sobre a gente, passamos um pouquinho mais dessa nossa... Porque todo mundo tem uma história para contar. Sim, todo mundo tem. E quando você conhece a história dessa pessoa, é muito mais fácil você passar... Ser empático com ela, você tem empatia com ela. Então, de onde que veio esse cara, o que que ele faz, o que que ele fez, para onde que ele foi, o que que ele pensa. Então, nós vamos ter embates aqui maravilhosos. Algumas coisas eu divirjo de entendimento do Mamanta. Claro. Mas vai ser fundamental. Politicamente, com certeza. Vai ser fundamental para a gente ter isso. Então, assim, esse é o foco. Que a gente queria hoje. Que vocês compreendessem a finalidade disso aqui. Para que a partir disso, a gente toque o bonde, siga. E se o pessoal gostar... Se puder nos ajudar. Se gostar da gente... Porque assim, eu acho que a gente precisa, em alguns momentos, fazer essa reflexão do podcast. Sim. Porque é a nossa vida. Sim. Você entende? É eu e você, e a gente está trabalhando horas e horas nisso aqui. Então, a gente conversou com 3 pessoas maravilhosas, que são amigos, são próximos, que abriram um espaço na agenda, nos cederam espaço, e a gente foi lá, gravou. E a gente ficou muito feliz com o resultado. E hoje nós estamos conversando sobre eles aqui, agradecendo, fazendo reflexões. E daqui a um tempo também a gente vai ter outras pessoas e outras reflexões. Episódios como esse, eu e você conversando, porque também nem sempre a gente vai ter gente disponível. Ou quem sabe vai ter muita gente disponível. É bom a gente ter também um espaço para a gente conversar, até para fazer um apanhado. Como se fosse um final de temporada. Acabou a temporada 1, acabou a 2. Pra gente fazer uma apanhada, olha, cara. Hoje é uma mudança, né? Hoje sim. Hoje porque a gente tá saindo do externo pro interno. Hoje é uma mudança, pra mim, é completamente diferente. Muito mais tranquilo, muito mais... Até relaxado até demais, de tá despreocupado até demais com a pauta. E, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Foi uma conquista, todo dia é uma conquista diferente. Isso. Eu acho que a gente tá... devagar, mas assim, tem que continuar. Eu tenho vários motivos para parar,
Mas eu não vou parar, porque, como eu falei, eu não desisto. Você falou que não desiste, mas nós vamos ver se é verdade. Mas assim, é porque eu acredito muito nisso aqui. Gosto de fazer, como coloquei, eu acho que é um projeto na minha vida que muda a minha rota e que é algo que faz bem porque você vem vários anos na mesma rota, na mesma estrada, no mesmo caminho e de repente tem algo novo, algo diferente, dá um ano maior pra... Não, cara, só desses quadros tá parado aqui até agora, isso é Não caiu, né? Isso aqui tá colado aqui na força do pensamento. Tá? Não tem outra explicação. Ela vai ficar. Só tem esse aqui tá pregado. Os outros é na força do pensamento. Tem uma dupla face ali, mas eu não sei como é que tá aí até agora, não. Se aquele trovão que caiu mais cedo cair agora, talvez eles caiam. Pode ser. E se vai dar certo ou não, é tudo questão de ponto de vista. Sim, sim. Se nós vamos ou não ganhar dinheiro, Mas vou te falar, tudo questão de a ponto gente de vista. tá se divertindo. Na hora Com que certeza. começar... Se começar a ficar estressante e não tiver um outro motivo, aí sim, mas por mais que pra mim seja difícil fazer, porque você viu que a gente gasta aí algumas horas E tem pra isso também, começar a gravar agora a e gente tudo, com o local, mas nós vamos gastar muito menos tempo. sim, sim. Gente, nós chegamos com o local, tudo certo. Nós demoramos 2 horas Umas 2 horas. pra pouco montar as mais. coisas. Porque tem a câmera, tem a luz, tem tudo. 1000 cabos. Eu não sei em quantos cabos tem. Tem muito cabo. Então, assim, agora vai ficar mais tranquilo. Se Deus Agora eu quiser. fico orgulhoso porque tudo isso aqui de cabo, como eu falei no primeiro episódio, eu gosto de áudio. Mas eu aprendi isso no YouTube e por acaso deu certo. Porque foi um teste assim, ousado, né? Tipo assim, vamos comprar pra ver. Muita gente falou assim, não, vamos na loja, vamos testar se vai dar certo. A gente comprou tudo, depois testou. E deu tudo certo, velho. E é assim também, se um cabo ali estragar, acabou. Não tem episódio, não tem nada. É engenharia de avião que passou longe. Passou de quilômetros de distância. Não tem nenhum substituto, né? Nenhum Por enquanto não, mas a substituto gente vai... e como diz o Pedro, azar. Azar. Ô, gente, então, eu acho que Eu acho que é isso, nós estamos né? apresentados, agora chega de apresentação. Daqui pra frente A gente vai ter muito entrevistado. Se Esse Deus mês tem quiser. bastante gente aí. Daqui pra frente só Só pancadaria, pra trás. só confusão. Já escutou? Daqui pra frente, só pra trás. Daqui pra frente só pra trás, só confusão, só bagunça e se Deus quiser agregar conhecimento pra vocês aí. Quem puder, inscreve, curte, comenta, Isso. compartilha. Vamos tentar fazer um ao vivo aí. Mas a gente vai Não, vai deixar sair. o pessoal Vai sair. na internet, a gente vai avisar antes. Vamos na ganhar um rede tiquinho de social, corpo primeiro. tá. E aí vai sair. Agora nós estamos dentro de casa, né? Agora é na força. Vamos depender só da net, né? Se não Isso, cair. Net e Semic. Se não cair, nós estamos à disposição. exatamente. Gente, um forte abraço. Vamos lá. Valeu demais. Obrigadão. Mais um, cara. E Mais ó, um, um graças a brinde Deus. aí. Água Brindar, com suco vamos de brindar. uva. Água e suco de uva. Isso aí. Gente, um abraço. Não esquece não. Terça, 17 horas, Spotify e YouTube. E também no Google Podcast. Google Podcast também. É isso aí. Um abraço. Um abraço, Beijo. até mais, gente. Valeu.